3 pratos de trigo para 3 tristes trigues. Você já parou pra pensar como uma playlist pode valer mais de 300 bilhões de dólares? Enquanto você tá aí selecionando suas músicas favoritas, esse mesmo aplicativo que você tá usando é responsável por destruir a indústria da música como a gente conhecia antes. E ao mesmo tempo foi o que salvou ela da extinção total. Se você é um empresário, um empreendedor ou alguém que quer entender como um negócio que saiu da ilegalidade e se tornou o maior player do seu mercado, você precisa conhecer essa história. Porque aqui nós não estamos apenas falando sobre música, estamos falando sobre como 3 estudantes suecos fizeram algo que parecia ser impossível: convencer gravadoras furiosas, artistas revoltados e consumidores viciados em pirataria a abraçar uma solução que ninguém acreditava que funcionaria. Como eles fizeram isso? Como eles transformaram um mercado que estava literalmente morrendo em uma indústria de bilhões? E mais importante, que lições você pode tirar disso para aplicar no seu negócio hoje? Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como Daniel Ek conseguiu criar uma empresa que mudou completamente o consumo da música mundial, enfrentando gigantes como Apple e Google. Você vai descobrir os 3 momentos cruciais que fizeram o Spotify quase acabar antes de decolar. E como uma decisão aparentemente suicida se tornou chave para o sucesso global. Fica até o final porque eu vou revelar o verdadeiro segredo por trás do crescimento explosivo do Spotify e como você pode aplicar isso na sua empresa, independente do seu setor. Vamos começar pelo momento em que tudo mudou. Para entender o verdadeiro impacto do Spotify, nós precisamos voltar lá para o ano de 2006. A indústria musical estava literalmente em queda livre. Desde 1999, quando o Napster explodiu e democratizou a pirataria musical, as vendas de CD despencaram 50%. As gravadoras estavam desesperadas, processando consumidores, fechando lojas de discos e vendo seus artistas principais migrarem para plataformas ilegais. É um cenário de guerra. De um lado, tinha consumidores que descobriram que poderiam consumir conteúdo infinito de maneira gratuita com downloads ilegais. Do outro, uma indústria bilionária tentando proteger o seu modelo de negócio à base de processos judiciais e tentativas fracassadas de tentar criar plataformas legais. No meio desse caos, em Estocolmo, um jovem de 23 anos chamado Daniel Ek estava tendo uma crise existencial. Ele havia vendido sua empresa de publicidade online por alguns milhões. Estava rico, mas completamente perdido. Ek era um pirata musical assumido. Tinha mais de 40.000 músicas baixadas no seu computador de maneira ilegal. Mas ele também era um empreendedor nato, que conseguiu enxergar algo que ninguém tinha visto. E se ao invés de tentar lutar contra a pirataria, a gente criasse algo maior do que ela? Junto com Martin Lorenzo, o seu sócio mais experiente, e Andreas N., um desenvolvedor brilhante, eles se juntaram e fundaram o Spotify em 2006, com uma missão aparentemente impossível: criar um serviço de streaming que fosse mais conveniente que baixar música pirata, mais barato que comprar CDs e ainda assim lucrativo bastante para satisfazer as grandes gravadoras. E o problema disso? Ninguém acreditava que seria possível. Se você notou que mudou alguma coisa nesse vídeo, é porque a gente tá em outro dia. Então aproveita que você já ficou até aqui e comenta aqui: Pindamonhangaba. Deixa seu like também. Valeu, vamos continuar. A primeira versão do Spotify foi lançada na Suécia em 2008 e imediatamente ficou claro que eles tinham algo que era revolucionário nas mãos. A tecnologia por trás era impressionante. Usando uma combinação de peer-to-peer com um sistema de streaming de servidores, eles conseguiram entregar uma música em menos de 200 milissegundos. Isso é mais rápido do que abrir um arquivo local no seu computador, mas a grande sacada estava no modelo de negócio. Enquanto todo mundo tentava cobrar por download individual, como o iTunes da Apple, o Spotify criou um modelo freemium. Você podia ouvir tudo de graça com anúncios, ou pagar uma mensalidade para ter acesso premium, sem anúncios. Parecia loucura. As gravadoras estavam furiosas. Como assim dar música de graça? Os artistas protestaram. Como assim ganhar centavos por milhões de músicas escutadas, quando antes ganhavam dólares por cada CD vendido? E os concorrentes riram. Como assim concorrer com o iTunes da Apple oferecendo tudo de graça? Mas o Daniel Ek tinha uma visão que ninguém conseguia enxergar. Ele entendeu 3 coisas fundamentais que transformaram o Spotify na grande potência que é hoje. Primeira, conveniência vence preço sempre. Por mais barata que seja a pirataria, se você conseguir criar algo mais conveniente, as pessoas vão migrar naturalmente. Segundo, o futuro não é sobre posse, é sobre acesso. A nova geração não quer ter 1000 CDs ocupando espaço, quer ter acesso a 100 milhões de músicas instantaneamente. E terceiro, dados são mais valiosos do que conteúdos. Cada clique, cada música pulada, cada playlist criada gerava informações preciosas sobre o comportamento do consumidor. Informações que ninguém tinha na indústria musical antes disso. A expansão global começou em 2011, quando o Spotify chegou finalmente nos Estados Unidos, após 3 anos de negociações intensas com os americanos. O crescimento foi explosivo. Eles foram de 1 milhão de usuários pagantes em 2011 para 200 milhões em 2023. Mas essa expansão custou bilhões em investimento.
o que fez a empresa quase quebrar no meio desse processo. O maior desafio sempre foram os royalties. O Spotify paga cerca de 70% de toda a sua receita de maneira direta para os detentores de direitos musicais. Isso significa que quanto mais cresce, mais precisa pagar, criando uma pressão constante sobre escala e eficiência. Hoje, o Spotify não é somente uma plataforma de música. Ela é uma empresa de áudio, que inclui podcast, audiolivros e até conteúdos exclusivos. Eles investiram mais de $1 bilhão em podcasts, comprando várias empresas do ramo e fazendo parcerias exclusivas com nomes como Joe Rogan. A estratégia era clara: diversificar além da música para reduzir a dependência de royalties e aumentar a margem de lucro. Então qual que é o futuro do Spotify? E o que isso significa para você como empresário? Primeiro, o Spotify está apostando pesado em inteligência artificial. Eles estão desenvolvendo sistemas que não só recomendam músicas baseadas no seu histórico, mas que conseguem prever o que você quer ouvir, baseado na hora do dia, clima, atividade física e até o seu estado emocional. Imagine playlists que se adaptam automaticamente para o seu humor ou podcasts personalizados com conteúdo gerado por IA. Especificamente para você. Segundo, eles estão expandindo para mercados emergentes de forma agressiva. Países como Índia, Brasil e Nigéria representam bilhões de novos usuários potenciais. Mas isso exige adaptar preços, conteúdo local e até mesmo modelos de pagamento completamente diferentes. Terceiro, e talvez até mais importante para você que está construindo o negócio, o Spotify está se posicionando como uma plataforma de áudio completa, não apenas de música. Eles querem ser o YouTube do áudio, um lugar onde todo mundo pode publicar conteúdo e monetizar a audiência. Agora voltando para aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, como você pode aplicar isso no seu negócio? A resposta está nas 3 estratégias fundamentais que Daniel Ek usou. Primeiro, sempre priorize a conveniência além do preço. Consumidores pagam mais por soluções que facilitam a sua vida, mesmo quando existem alternativas até mais baratas. Segunda, pense em acesso, não em posse. A economia moderna é sobre experiências e serviços, não produtos físicos. Como você pode transformar o seu produto em um serviço recorrente? E terceiro, dados são o seu verdadeiro ativo. Cada interação com os seus clientes gera informações valiosas. Como você está coletando, analisando e monetizando esses dados? O Spotify mostrou que é possível destruir e reconstruir uma indústria inteira, criando algo que serve melhor ao consumidor final. Eles pegaram um mercado que estava morrendo e o transformaram em uma indústria de crescimento global. A pergunta que fica é: qual vai ser a indústria que você vai revolucionar? E mais importante, você vai ter a mesma coragem que Daniel Ek teve quando ele decidiu competir com a pirataria para trazer algo melhor? Porque no final das contas, essa é a verdadeira lição do Spotify. Inovação não é sobre tecnologia, é sobre entender profundamente o que as pessoas realmente querem e ter coragem de construir isso, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Muito bem, essa foi uma breve história do Spotify. Comenta aqui embaixo o que você achou desse estilo de vídeo e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Valeu, capitão!